A COP 22, que foi no Egito, 27, perdão, que foi no Egito, tratou dos clamor dos pobres, segundo capítulo da encíclica. A COP 28, que foi em Dubai o ano passado, tratou sobre questões de economia ecológica, terceiro capítulo. Estão vendo? Eles estão seguindo certinho. Eles estão tocando os instrumentos. Irmãos, eles estão tocando os instrumentos do rei da Babilônia, produzindo sinfonia. Eles estão tocando a música da Babilônia, seguindo os passos. Se você não consegue ver isso aqui como algo interessante, caminhando para onde nós estamos caminhando, é que é o mais interessante. E aqui aqui, ó, veja que, deixa eu citar esse texto para você. Ela diz assim: o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Ela está dizendo que haverá uma confederação, igreja e Estado vão estar unidas para o mesmo propósito. E aí, eu vejo que nessa COP 28, que aconteceu o ano passado, o Papa pediu às religiões que estavam todas unidas lá na COP. Pela primeira vez na história das Nações Unidas, todas as igrejas estavam representadas lá. Já ouviram falar na Conferência Mundial de Igrejas? Quantos já ouviram falar aqui? Conferência Mundial de Igrejas. Vocês sabem que tem representação de todas as igrejas do mundo ali. Todas, inclusive a Igreja Adventista lá, com representante. Essa organização não trata de união de doutrina, não. Ela está falando de estar unida todas as igrejas para ajudar os líderes mundiais a encontrar um caminho melhor para todo mundo. Então, as igrejas estão ali para incentivar as ações dos governos a terem questões melhores para pobre, para a economia, etc. E a igreja tem o seu representante lá. Aqui o Papa Francisco mandou uma carta para todas as igrejas que estavam representadas lá. Existe um site que fala sobre essa união de igrejas, e eles comportam em cerca de 2,5 bilhões de representantes. Ou seja, as igrejas cristãs, juntas, igreja católica e protestantes, formam um grupo de 2,2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. É um grupo muito grande. Mais de 1/3 da população mundial. E ele está se dirigindo a esses representantes. Ele diz aqui que as religiões trabalhem juntas para promover a paz e o clima. Pela primeira vez, as igrejas estavam junto com os líderes mundiais para promover um propósito só. Nessa COP 28 aconteceu algo bem interessante. O líder da COP escreveu que deve reconhecer que chegou o momento. Para quê? Para questões de fossilização de combustíveis fósseis e apelar para dar ao planeta a todos os seres que nele vivem um sábado muito necessário. Isso aqui foi interessante. Porque pela primeira vez a COP entendeu que precisa de um descanso para a Terra. E aí a gente vai vendo alguns projetos que essa COP que vai ser tratada agora é a COP 29, essa foi a 28. Eles falaram já de um sábado, que é necessário. Essa outra COP aqui vai acontecer agora em novembro. Ela vai ser lá no Azerbaijão e ela vai tratar do 4º capítulo. 1, 2, 3, 4. 4 capítulos aqui da encíclica. Está vendo ali, amarelinho? Está seguindo as coisas, para vocês identificarem. Eles estão seguindo o que está na encíclica. Estão tocando cada instrumento da encíclica, promovendo a música da Babilônia. Estão percebendo? Muitos estão achando que vão falar alguma coisa aqui sobre lei dominical. Por quê? Ou sábado. Esse camarada aqui, que é líder da ONU, ele escreveu que a humanidade tem apenas 2 anos para ser salva. Apenas 2 anos. Ele falou isso no mês passado. 2 anos vai dar em que ano? Soma aí. Vai dar em 2026. 2026 é exatamente o período em que acaba o projeto da encíclica, do último capítulo. E aí, por que eles mudaram? Por que eles mudaram de 2030 para 2026 agora? Porque estão seguindo a linha do Papa, estão seguindo a linha da encíclica. Eu tenho vários vídeos e documentos que lá em 2020, eles estavam dizendo que o mundo tinha 10 anos. O próprio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele disse várias vezes que o mundo tinha 10 anos no máximo para se salvar. Só que agora, depois do lançamento dessa plataforma Laudato Si, onde eles começaram a seguir os 6 capítulos da encíclica, eles mudaram de 2030 agora para 2026. Nós temos apenas 2 anos. Eles estão dizendo, mudou.
porque estão seguindo a encíclica. E esse projeto da Terra, lembra que eu falei com vocês que são influentes? Eu falei com vocês que o que importa para mim não é a quantidade de visualização que eles têm na sua página, no canal, no YouTube. O que importa para mim é quem eles influenciam. E aqui, nesse vídeo, eles dizem o seguinte, para você descobrir o sábado da Terra, que é um conceito revolucionado, está inspirado na encíclica do Papa Francisco. E olha a influência deles. As Nações Unidas desempenham um papel crucial influenciando a política ambiental global através desta plataforma. Então, a ONU está juntinho com eles. E olha aqui, desta forma, evoluindo de observâncias anuais para semanais. Eu me lembro de 2005, quando foi lançado o projeto de tirar um dia de descanso por ano para a Terra descansar, para reduzir as questões climáticas. Só que agora a ONU está falando em dia de descanso semanal. Quem que influenciou a ONU a escolher passar de dia de descanso anual para dia de descanso semanal? Eles estão dizendo aqui, fomos nós que fez isso. Nós que influenciamos as políticas ambientais da ONU, que mudou de sábado anual para sábado semanal. E aqui eles vão dizer, o sábado semanal da Terra alinha-se perfeitamente com os objetivos de desenvolvimento da ONU. Eles estão dizendo, nós estamos falando a mesma língua da ONU. E o que eles pedem? Que as pessoas se unem de diversas religiões e culturas em missão compartilhada, cuidando do nosso lar comum, que é a Terra. Muito bem. Aí, nesse novo vídeo aqui, eles vão dizer que o Papa Francisco tem sido uma voz poderosa nesse vídeo lá. Não precisa aumentar o áudio, não. Pode deixar baixo aí. Só vou ler a matéria. E aqui dizendo que o conceito de um sábado semanal da Terra foi introduzido na encíclica do Papa Francisco. Ele está dizendo o que a gente está pedindo, o Papa que pede na sua encíclica. E aqui na conferência sobre a ONU, sobre mudanças climáticas, o Papa apelou para uma ação decisiva. O tempo de ação é agora e devemos atender ao chamado do Papa. É hora de todos colocarem em ação uma guarda de um sábado da Terra semanal. Eles estão pressionados. Sabe o que é interessante? Na conferência do G7 que teve agora, tem um vídeo deles, onde eles mostram que nós estamos pedindo ao Papa Francisco para que peça a liderança do G7 que estabeleça um sábado semanal da Terra. Só que o Papa não pediu isso. Pelo menos nós não temos nenhuma informação de que isso aconteceu. E a questão é, por que o Papa não pediu um sábado semanal da Terra? Por que ele não pediu isso? Por quê? Vou mostrar para vocês o porquê. Aqui, a conferência do clima que vai acontecer agora em novembro é a COP29. Nessa COP, eles estão aqui propondo aos líderes para colocar na agenda a manutenção global de um sábado da Terra. Estão pedindo para que agora, nessa COP agora, eles estabeleçam um sábado semanal, para que a Terra pare. E esse sábado é o que está na encíclica do Papa Francisco, que vocês sabem que é o domingo. Muito bem. Isso vai acontecer em novembro. Essa COP ainda vai acontecer, a gente não sabe se eles vão tratar isso. Por que não? Porque o domingo está num capítulo específico dessa encíclica, que já está projetado para ser tratado. A próxima COP vai ser aqui no Brasil. É a COP que vai tratar sobre educação ecológica. É o 5º capítulo da encíclica. Eles estão seguindo cada passo da encíclica. Percebe? Estão tocando as músicas. E sabe o que é curioso? A encíclica desse ano a COP desse ano ainda vai acontecer, e a do ano que vem, que está marcada para acontecer também, o Brasil fez algo que nenhum outro país fez. Por exemplo, já está aprovada essa lei ambiental, que já vai estar válida a partir de 2025. Nova lei inclui mudança climática e biodiversidade na educação. Ou seja, todas as escolas agora, desde o ensino básico até o ensino superior, vai ter que tratar das questões climáticas. Isso já é lei estabelecida pelo Congresso, já foi votado e está válida. A partir de 2025 vai começar. É isso aqui que a COP que vai acontecer ainda no ano que vem aqui vai tratar. E o Brasil já se adiantou e estabeleceu essa lei. Quando chegar aqui, e a COP dizer assim, olha, a gente tem que estabelecer leis para ensinar na escola as questões climáticas. O Brasil vai chegar e vai dizer o quê? Nós já temos essa lei, nós já antecipamos, nós já seguimos o projeto. O normal tem a COP, é levado para todos os representantes vão para os seus países e estabelecem as leis. Eles estão fazendo isso. O Brasil já antecedeu, já colocou essa lei. Então, eles estão seguindo os passos da Laudato Si. O que é curioso é que o 6º capítulo,
Se eles estão seguindo todos os capítulos da encíclica, em todas as COP estão tratando desses assuntos, então eles vão tratar do sexto também, que é a COP 31, que vai acontecer no ano 2026, que o líder da ONU diz que vai encerrar os nossos 2 anos que temos para salvar o planeta. Ou seja, o que o líder da ONU está dizendo? Aqui, na COP 26, que vamos tratar do último capítulo da encíclica, é o nosso prazo final. E o que trata o último capítulo da encíclica? Você sabe? Alguém sabe o que trata? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo oficial. Pode liberar o áudio aí? Vou voltar lá, para que você possa ouvir. Se você não conhece, deixa eu voltar lá para você pegar do início. Ok? Bom, soltei aí. Eu estou voltando aqui, né? Ok. Soltar agora. Escute. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses 2 elementos, a natureza e os pobres. Ela está lendo uma parte que o Papa Francisco fala sobre o dia de descanso. Então, ela está dizendo assim, olha, o que o Papa está dizendo é que o domingo restaura as questões dos pobres, ou seja, restaura a dignidade aos pobres e cuida da natureza. Agora, houve esse monge aqui. O Papa, então, diz que a Eucaristia ele está falando do 6º capítulo. É, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. Uma maravilha. Lembra do 7º dia que eu falei para vocês? Questão cósmica. Porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus. Ele pega toda a dimensão, lembra que ele fala dimensão ecológica do domingo? Lembra que meus primeiros 2 slides que eu apresentei é falando sobre a dimensão cósmica do 7º dia? E que o que importa não é o que acontece conosco aqui, o que eu e você estamos fazendo no sábado, mas o que acontece com Deus. Nesse exato momento, relembrando, o universo está descansando. O Criador, né? Lembra que eu falei? O Criador tomou alento. O texto bíblico diz que ele relaxa em seu trono e ele recebe adoração universal. O descanso é do Senhor. Nós descansamos com ele, porque ele nos pede. Mas o descanso é semanal. A cada 7º dia, o universo para chegar diante do trono do Senhor e o adorar. Por isso a ira de Satanás, que você fique aí fazendo do sábado um dia comum, para que você desvincule do que está acontecendo no universo. E esse camarada aqui, pegando o que o Papa Francisco traz na encíclica, traz toda essa dimensão cósmica do 7º dia e transfere para o 1º. Eles estão fazendo uma alteração, uma contrafação na lei de Deus. Toda a santidade do 7º dia, da cosmologia, da universalidade desse dia, é transferido para o 1º. E Deus não aceita isso. E aqui, o 6º capítulo, traz o domingo como dia de descanso. A ONU está marcando na COP, nessa encíclica, nessa COP 31, que vai acontecer no ano 26, tratar sobre o último capítulo da encíclica. Então, por que o Papa Francisco, segundo aquele vídeo, né, o Sábado da Terra, aqueles advogados, estão pedindo para que ele fale do sábado, falou do sábado o ano passado, para que fale esse ano, ele não vai falar. Por quê? Porque tem um momento certo para ele falar. Ele vai falar no último capítulo, que está marcado aqui na COP 31. Eles estão seguindo os passos da encíclica do Papa Francisco. E o domingo será tratado nessa COP 26. Isso é sério. Ali eles vão tratar. Sabe por quê? Porque o que eles querem é chegar aqui. Depois que o domingo sendo tratado aqui, a proposta da plataforma, como nós lemos, é que o ano 27, que vai ser a COP 32, seja um sábado de descanso anual. Então, a proposta é feita aqui, as leis devem ser seguidas, para que no próximo ano todos, então, recebam o descanso juntos. Lembram?
vamos tocar os 6 capítulos para formar a sinfonia, a música da Babilônia, para que todos se prostrem, então, e adorem. O que é interessante estão vendo uma interrogação aqui? É porque não sabe ainda aonde vai acontecer essas Copas. Aqui no Brasil, Azerbaijão, Dubai, tudo já foram. Essa COP26 ainda não tem um país ainda definido para eles estabelecerem essa COP, onde eles vão falar sobre o 6º capítulo. Eu penso que um país pode ser eleito para acontecer essa COP. Qual? Estados Unidos da América. É o que eu acho. Eles não falaram nada. É possível que eles decidam isso esse ano ou somente o ano que vem aqui no Brasil, a próxima COP, né? Essa COP 26. Mas não seria perfeito, hein? No ano em que a encíclica trata do descanso dominical, a COP estará tratando sobre esse capítulo da encíclica e ser nos Estados Unidos da América? Seria o argumento perfeito para os Estados Unidos dizer assim: nós vamos estabelecer essa lei e o mundo inteiro irá seguir. É perfeito. Tudo está caminhando. O quadro de Daniel, capítulo 3, está formado. O rei pagão, o papado romano. A planície de Dura, o mundo inteiro. Temos os 6 instrumentos para a sinfonia, a música da Babilônia, a encíclica do Papa Francisco. E o último capítulo produz a música final para levar todos a aceitar o dia de descanso papal. A irmã White diz assim: todo mundo se converterá. E todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Ela diz assim: haverá um laço de união universal. Irmãos, isso será tão poderoso que irá assustar mais a metade dos adventistas do 7º dia. Eles não vão suportar a pressão e vão embora. E eu e você precisamos estar prontos para isso. Se a gente não consegue aceitar pequenas sugestões que o mundo nos traz no dia do Senhor, para não transgredir, a gente não vai suportar o peso que o poder civil irá trazer sobre esta igreja quando uma lei dominical for imposta. 13 passos a gente viu. 12, segundo nós vimos aqui, vocês viram, já virou história. Nós só estamos aguardando os governos aceitarem toda essa pressão que está sendo feita. Os Estados Unidos da América está pressionando com o projeto 2025 para que seja lançada uma lei dominical. A irmã White diz: eles vão aceitar. A gente não sabe o quão próximo está. Esse projeto 2025 é para a lei dominical, para o próximo projeto. Lá no livro, eles dizem que já começa esse projeto a partir do primeiro dia do governo próximo que será eleito. Então, se Donald Trump ganhar, o projeto deles é a partir do primeiro dia já começar a estabelecer o projeto que eles querem. E lá no projeto, lei dominical é o ponto principal que eles estão dizendo. A irmã White diz que a substituição do sábado para o domingo é o último ato do drama. Nós estamos no último ato. Perceberam? 13 passos, eu falei no início aqui que a gente ia ver. Os 12 já estão cumpridos. 12 já é passado. O último é que falta para chegarmos ao fim. Bom, eu quero passar isso daqui, porque vai demorar bastante. Vou deixar isso para uma outra hora. Eu quero chegar na parte final para a gente encerrar. Vou passar isso daqui. Essa daqui, vou falar dela. É interessante esse livro aqui, porque esse aqui é um livro esotérico. Ele foi escrito em 1957. Essa mulher, Alice Bale, ela, nos escritos dela, ela fala que ela conversava com uma entidade espiritual. Essa entidade espiritual orientava ela a respeito dos seus escritos. Se você entrar no site oficial que fala desse livro, A Externalização da Hierarquia, vai falar lá que a ONU segue as orientações de Alice Bale. Ou seja, as orientações espirituais que a ONU tem e que ela segue são os escritos dessa mulher. E essa mulher, ela recebeu uma entidade espiritual que trazia orientações para ela. Eu pergunto, a entidade que ela recebia era um anjo do Senhor? Se é esotérica, só pode ser um anjo do diabo. E ela escreveu nesse livro algo bem interessante. Até o pastor Eliezer, quem segue o pastor Eliezer no YouTube, ele chegou a citar o que Alice Bale fala aqui no livro. E é interessante que ela vai dizer isso aqui no livro. Em 2025, com toda a probabilidade, será marcada a data para a primeira etapa da externalização da hierarquia. O ciclo atual, de agora, da época que ele escreveu, até essa data, 2025, é chamado tecnicamente de estágio do precursor. Ou seja, é o preparo para aquele que virá, que é a entidade
divina, que comporta representação de todas as religiões, como se fosse um avatar. Tipo assim, quem que o cristianismo espera para voltar? Jesus Cristo, a segunda volta. Quem que o Islã espera? Maomé. Quem que os budistas esperam? Buda. Então, esse daqui, ela vai dizer no livro, eu li isso no livro dela, ela vai dizer no livro que não é uma manifestação de cada um deles separadamente. É o Jesus Cristo do cristianismo, é o Maomé do Islã. Não. É a personalidade da qual para cada um recebe um nome, mas é uma só. Essa manifestação, segundo ela, a data da manifestação desse ser vai acontecer em 2025, segundo ela. E ela diz aqui, e é de natureza preparatória, testando seus métodos e pretende ser revelador em suas técnicas e resultados. E aí eu fui para o Copilot. Não sei quantos conhecem aqui o que é o Copilot, o site GPT da Microsoft. Né? Então é de graça isso aqui. Para quem baixar o novo Windows, tem lá o Copilot junto. É o chat GPT. Você pergunta o que quiser para ele, ele vai responder. Então eu fui lá e perguntei para o Copilot. O que diz, faça um resumo aí do livro A Externalização da Hierarquia, de Alice Bale, escrito em 1957. E ele me deu, então, um resumo. E aqui no resumo fala bem assim, na quinta parte eles dizem, que ela disse o seguinte, que a formação de uma confederação mundial, ou seja, uma nova ordem mundial, é exatamente isso que ela está dizendo aqui, será reconhecida e desejada até 2025, embora não seja perfeita. O curioso é que ela já estava falando em uma nova ordem mundial que seria preparatória para esse precursor, esse avatar, esse ser, essa entidade das religiões, antes de se manifestar, seria criada uma confederação mundial. E ela diz aqui na última parte, em 2025 provavelmente será definida a data para a primeira etapa da reaparição da hierarquia espiritual na Terra em forma física. Qual é as duas figuras que nós estamos esperando se manifestar de forma física? São duas figuras. Está profetizado. Quem são? Hein? O primeiro que vai se manifestar? O anticristo. E esse anticristo a gente sabe que é o próprio Satanás se manifestando como Cristo. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo, o artigo definido. João vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 1, que tem muitos anticristos por aí. Mas Paulo vai dizer que o anticristo é o iníquo, lá do 2º capítulo de 2 Tessalonicenses. Ele falou que esse vai ser manifestado de uma maneira sobrenatural e com todo o poder. Quando a gente vê essa expressão no Novo Testamento grego, ela só aparece em Jesus Cristo, depois da ressurreição, quando ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Paulo vai usar a mesma expressão para a manifestação de Satanás como Cristo. Ele diz que vai ser com todo o poder de engano. Então, eu imagino que Deus vai dar liberdade para todo tipo de cura, milagres sobrenaturais acontecerem, para que este movimento seja aceito de uma maneira mundial. E aqui ela está dizendo que essa nova ordem mundial preparará o caminho para a manifestação desse ser em forma física. E aqui um especialista em economia e em questões climáticas, ele escreveu que até 2025 será colocada uma nova ordem mundial. Ele está repetindo Alice Bale. Porque ele pertence à ONU e ele lê os escritos de Alice Bale. E eles estão refletindo isso. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. Aí nós temos o relógio do clima, lá em Nova York, que foi colocado em 2020, e colocou o prazo para a extinção do planeta, que é 7 anos. Então, 2020, 7 anos, 2027. 2027 é o ano que a encíclica diz que vai ser o sábado de descanso para todo mundo. Vocês estão percebendo aí? As coisas vão se afunilando, né? Olha o que Ellen White diz. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Que cena é essa? Satanás vindo como Cristo, é a manifestação da hierarquia. E operando com todo o engano da injustiça naqueles que se ligam em sociedades secretas. Ela está dizendo que quem vai preparar o caminho da manifestação de Satanás como Cristo são essas entidades secretas, aonde certamente a ONU, seus representantes, são líderes e são membros delas. Então, eles estão preparando, né, o caminho. Quero passar isso daqui, para adiantar, para a gente encerrar. Isso aqui vai acontecer ainda, e vai vir com muito poder para enganar o mundo inteiro. Diz assim, terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus. A gente está aguardando isso acontecer. Como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los. Espera aí.
que voltou aí. Foi você aí que apertou, né? Ok. Aqui está dizendo que para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu, mediante esses agentes, ou seja, os demônios, em contato com os reis da terra. Ela diz que serão enganados tanto governantes como súditos. Esses líderes que estão promovendo essas COP para salvar o mundo têm propósitos aparentemente interessantes, né? Mas eles estão sendo guiados pelo diabo, por anjos diabólicos, para preparar o mundo inteiro e a perseguir um pequeno grupo que vai se distinguir de todo o mundo. E esse grupo sou eu e você. Nós precisamos estar prontos para isso. O que tudo isso tem a ver comigo, com você? Bom, a menos que Deus intervenha, estamos prestes a testemunhar a aprovação de políticas ambientais e conservadoras radicais que favorecerão medidas de fechamento aos domingos. Isso é o que está sendo proposto no projeto 2025 agora para os Estados Unidos. Irmãos, estamos preparados para a crise da lei dominical que se aproxima? Eu quero falar aqui o último texto de Ellen White, que eu cito, que ela diz assim: na época, quando estava surgindo a lei dominical, ela escreveu: a grande questão que está tão próxima, a lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. O que a lei dominical vai fazer? Ela vai expurgar, ela vai tirar da igreja os falsos. E essa lei ela está se aproximando. Nós estamos prontos para isso? Ela pergunta: o nosso povo, o que o nosso povo pretende fazer agora? O que você, querido irmão, pretende fazer nesse exato momento ao saber que nós estamos diante de uma proposta de lei dominical na América? E o mundo inteiro, os líderes do mundo inteiro reunidos ao lado do papado. Como vimos aqui, a apostasia nacional já existe. O limite da paciência de Deus já chegou. O que você e eu pretendemos fazer? Quantos aqui conhecem esse filme? Já ouviu falar nesse filme? Zelig. Alguém conhece? Já ouviu falar nesse filme? Não? Esse filme foi produzido em 1983. E esse personagem aqui, o Woody Allen, ele interpretou um camarada que tinha uma tinha uma autoestima muito baixa. E o que ele fazia? Ele se tornava igual ao grupo que ele estava para que ele pudesse ser aceito no grupo. Então, no filme vai mostrar os personagens que ele vai tomando. E aí, quando ele está na China, ele se torna um chinês. Quando ele está na França, se torna um francês. Quando ele vai para Israel, ele se torna um judeu e vive como um judeu. Aí ele imita até os gordinhos, quando ele está junto. E aí, no filme, ele vai ser um aviador, um índio, um escocês, um médico. Ele vai, cada grupo que ele se junta, ele se torna igual àquele grupo, simplesmente para ser aceito. A moral do filme é que, no final, Zelig termina sozinho, porque Zelig não tem mais uma identidade. Ele não sabe mais quem ele é. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jefferson Pilar passou por uma experiência. Eu estou dizendo que eu nunca fui muito de gostar do estilo de música dele, não nada contra, mas é uma questão que eu nunca gostei do estilo, de todos os estilos. Mas eu comecei a olhar para esse camarada de uma maneira diferente. Eu conheci ele quando ele esteve aqui na minha igreja, fazendo uma semana de oração jovem. E ele era realmente muito espontâneo, muito extravagante, né? Não tinha cuidado com a sua fala, falava alguns palavrões. A gente observa essas coisas. Mas esse cara mudou. Porque ele passou uma experiência muito triste. Ele desanimou de tudo, desanimou da igreja, desanimou de Deus. Ele perdeu entes queridos, que trouxe muito sofrimento para ele. Ele vai falar isso num vídeo na internet. E aí, depois que ele vence tudo isso, ele se volta para Deus. Ele tem um reencontro com Deus. E quando ele tem esse reencontro com Deus, ele faz então esse álbum que é chamado Confissões, onde ele tem 7 confissões em forma de música que fizeram parte desse momento muito difícil que ele está passando. Pode tirar esse fundo musical aqui? Por quê? Porque nesse álbum aí existe uma música que eu gosto muito. Para mim é a mais bonita dele. Eu ouço muitas vezes. E essa música é... Pode passar aí? Confissões. Pode deixar o áudio aí. Eu gosto dessa música por quê? Essa música começa dizendo assim: muitos personagens eu criei. Você se lembra de quê que eu acabei de falar aqui? Ele está dizendo que ele é o quê? Que ele era um Zelig. Eu tinha muitos personagens, várias fantasias já usei. Só para quê? Para ser aceito por todos. Então ele estava naquele grupo, ele imitava aquele grupo, só para ser aceito por aquele grupo, ser bem recebido. Ele estava fazendo igual o Zelig do filme.
E ele continua: me perdi de ti aos poucos, isso me fez perder de você. Muita maquiagem já passei e o que sou agora já não sei. Olha, ele está dizendo, minha identidade já não sei. Ele perdeu a identidade, igual o Zelig. E ele continua: tudo isso me afastou de ti, mas eu sei, não te afastou de mim. E ele clama na música, ele começa a dizer: vem reformar, vem me ajeitar, tira a poeira, pode entrar, vem me arruma, tira a poeira e as fantasias de mim. Irmãos, talvez vocês estão vendo um Zelig aqui, que às vezes se adapta de acordo só para ser aceito. Talvez você na igreja é um, talvez as pessoas conhecem você aqui de um jeito, lá no seu trabalho você é outro, lá na sua escola você é outro, e cada grupo você vai se amoldando simplesmente para ser aceito por aquele grupo e ser bem visto por todos. Será que eu estou falando aqui para algum Zelig? Será que eu estou falando para alguém que não tem uma identidade? Aonde vai ele se adapta só para ser aceito? Esse grupo, esse tipo de atitude faz com o que aconteceu com ele. Afasta-nos de Deus, porque a gente perde a identidade. E o que Deus mais quer, depois da entrada do pecado, aonde Satanás, a irmã White diz que nós trazemos, no nosso nascimento, em nosso caráter, a imagem do diabo. Nós nascemos com a imagem de Satanás. E o que Deus quer? O que Deus quer, queridos? Trazer a imagem de quem? De Cristo. Se você ficar imitando o grupo aqui e ali, sendo um Zelig, você simplesmente vai ser um sem identidade. Mas o que Deus pede a mim e a você nessa noite é para que você tome uma firme posição ao lado do Senhor. Uma posição pedindo para que o Espírito Santo venha produzir em você a imagem de Jesus. Amém? Irmãos, a música da Babilônia está sendo tocada. O mundo inteiro está seguindo os trajetos do papado romano. Em breve teremos uma lei dominical. Zelig não vai suportar. Então eu clamo a você para que peça hoje ao Espírito Santo, esse revelador das consciências, esse que toca o nosso coração, esse poderoso Deus e lindo, venha promover uma transformação no seu coração. O falso reavivamento já está acontecendo na América, tem profeta para todo lado. O que falta agora é o reavivamento verdadeiro acontecer dentro do meu coração, do seu coração. O que Deus quer é que você deixe a sua vida de Zelig, a sua vida de pecado, a sua vida de transgressão, e vamos focar agora no propósito máximo que nós temos, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. O mundo precisa conhecer que o papado romano está reunindo o mundo inteiro para ser adorado. E a gente não pode permitir, vendo essas coisas e ficando quieto. A irmã White diz, não podemos ficar quieto ao ver quando vem a espada, que o povo de Deus dê a trombeta o sonido certo. Esse é o momento que nós temos para dar o sonido certo. Avisar o mundo, irmãos, que a apostasia está se formando e que vai levar uma grande quantidade de pessoas que não ouvirem o chamado de Deus. Mas nessa noite, eu quero fazer um apelo para você, para que você aí aceite e tome a decisão de pedir ao Senhor para mudar a sua vida de hoje em diante. Para que você lute com Deus, para que o Espírito Santo transforme o seu coração. Porque eu tenho lutado todos os dias, pedindo para que Ele tire essa miséria de egoísmo e de orgulho do meu coração. Para que Ele mude o meu ser. Para que o meu foco seja a pregação do Evangelho e a minha santidade, meu preparo para o seu retorno. Quantos aqui nessa noite querem dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero o poder do Teu Espírito para viver a santidade e me preparar para a crise final. Que Deus abençoe você. Esse é meu sincero desejo e meu agradecimento por você ficar aqui até agora, suportando a gente aí. Neto, obrigado. Obrigado, pastor local. É o pastor? Não? Quem é o pastor aqui? Hein? Mas é pastor também? Ok, então não me dirigi errado. Obrigado pela presença, obrigado pela igreja, a direção da igreja que permitiu nossa vinda aqui. Eu espero que essa mensagem possa fazer todo sentido no seu coração e que você jamais se esqueça de que o que Deus mais quer é a sua vida em santidade, porque Ele quer ter você do lado dele quando Ele voltar. Amém? Que Deus abençoe. Olhe comigo neste momento. Pai querido, nós te adoramos, nós te agradecemos por essas horas que passamos aqui analisando as profecias que o Senhor nos deixou como placas no caminho para nos indicar o perigo que está diante de nós. Vimos, ó Deus, o quão próximo nós estamos de uma lei dominical, da apostasia que está se formando para envolver o mundo inteiro em uma falsa adoração.
Mas o teu povo tem a guia profética. O teu povo, nessa noite, relembrou todos esses pontos que nos mostram que a profecia já é história e que estamos apenas diante do último ato do drama. E pedimos ao Senhor que o teu bondoso Espírito venha capacitar o teu povo aqui na terra a refletir a imagem de Cristo, a receber o poder do teu Espírito para levar essa mensagem para aqueles que não conhecem, Senhor. Tem muita gente morrendo sem conhecer a tua palavra. Por isso, reaviva o teu povo, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo para proclamar essa mensagem última de advertência, e mais pessoas possam esvaziar o inferno e encher o teu reino, para que quando o Senhor voltar, e muito em breve, possa encontrar um exército forte e poderoso, aguardando o nosso Salvador nas nuvens dos céus. Fortaleça essa igreja, derrame teu Espírito sobre nós, e nos prepare a cada dia para ver a tua face em glória, muito em breve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer a Dilson, a todos que estão aqui. A gente vai fazer o último sorteio para nós ir embora. Lá fora tem um lanche especial para vocês. Vamos lá, tem 2, 4, 5, 7 brindes. Pode sortear aí, Davi. Número 2. 2 sou eu. Mas pode sortear, não vale não. Vai. 20. 20. 20. Vem, Godinho. Posso, Davi? Pode sortear. 78. 78, quem que é eu? Vem aqui. Pode sortear de outro, Davi. Pode sortear. 71. 71. 71. Uma. 71. Então vem cá, minha princesa. 71. Segura direitinho para não cair, tá? Muito bem. Outra, Davi. 68. 68. 68. De novo? Deram muito... Tem uma coisa errada. Não é possível. Outro. 15. 15. 15. 15. Irmão Carlindo. Vem, irmão Carlindo. Beber um suco de hoje à noite com a esposa. Próximo número. 8. 8. Não é possível. Você comeu, Tiago? O seu? Então vai buscar, meu rei. O último, para finalizar. 67. Xinha. Reinaldo. Tudo certo, hein? Biscoito e suco de uva. Todos tenham uma boa noite. Amanhã vamos acordar com o som da voz do Senhor. Vai estar na presença do Senhor. Shame.